Para responder a essas várias perguntas, e sobretudo aquela das perguntas que mais me agradou, todas me agradaram, mas a que mais me agradou e que foi a respeito da Santa Igreja Católica, o lumen da Santa Igreja Católica, etc. Não havia tema que pudesse me agradar tanto quanto esse, o lumen da Santa Igreja Católica, etc. Eu julguei que seria necessário dar uma introdução. E essa introdução eu passo a dá-la agora, e diz respeito à impostação da alma humana para poder ver bem como a Igreja Católica. E depois, a visão da Igreja Católica a partir dessa impostação. Quando se entra numa igreja, sobretudo quando se entra numa catedral, numa igreja augusta, ilustre, eminente, com uma grande construção, com belos adornos, etc. Quando se entra também em uma igrejinha pequena, de arte corrente, mas onde está presente o Santíssimo Sacramento, e é o imponderável da presença do Santíssimo, tantas vezes nos colhe, nos penetra e nos embebe. Vemos do lado do Evangelho uma imagem de Nossa Senhora que sorri, do outro lado uma imagem de São José com seu bastão florido e que parece escutar melodias do céu. A gente sente aquilo que eu já aludi outra vez, quando, creio que foi ontem à noite, a respeito do coração de Jesus. Quando se entra na igreja do coração de Jesus, tem-se uma impressão parecida daquela que se teria quando se entrasse para um outro país. É uma outra clave, é uma outra vida, é uma coisa diferente com que nós nos deparamos. E por causa disso nós notamos que há três, como para tudo, há três atitudes de alma possíveis de quem transpõe uma igreja. A primeira atitude é uma espécie de alívio misturado com enlevo. Diz: então, eu estou aqui, é bem aqui, vós estáis aqui, Senhor, sois vós que me sorrides, Senhora. E a gente se sente como que circundado de uma atmosfera que limpa, que alivia, que afaga, que entusiasma e que abre para a alma os horizontes do céu. A gente penetra, senta-se, aquele silêncio envolve de tal maneira a pessoa que até os pequenos ruídos fortuitos, o estalido da lamparina, que de repente ou ferve um pouco ou deita uma fagulha que vai para o ar e que repercute nos ecos sonoros da capela do Santíssimo Sacramento. Mais adiante é o passo de uma pessoa que anda, e a gente se pergunta que pessoa será. Não será uma pessoa aflita, não será uma pessoa pensativa, não será uma pessoa com uma alma superior que quer oferecer a Deus por meio de Nossa Senhora uma oração, um ato de homenagem, de vassalagem. O que será? O passo passa e a gente faz uma conjectura, reza por aquela alma e depois continua a rezar. Forma uma atmosfera na qual a pessoa se sente de tal maneira que se pergunta como será o céu. E se uma igreja na terra é assim, como será esta igreja das igrejas que é o céu, onde Deus é visível face a face, Nossa Senhora é visível nela mesma, os anjos, os santos, todos são visíveis na sua esplêndida ordenação. E assim a pessoa se sente de tal maneira que gostaria de deixar passar 1 hora, de passar 2 horas. Às vezes rezando, quer dizer, formulando pensamentos, ou formulando as frases de uma oração escrita que a pessoa repete. Outras vezes fazendo uma coisa que se considera uma bela forma de oração, e é ficar quieto. Nem pensar, nem rezar. Respirar, sentir o local, sentir a igreja, sentir-se embebido dela, de tal maneira que a gente olha para um vitral, depois olha para um santo, depois a gente olha para o chão e vê não um mármore soberbo,
porque não existe nas igrejas daqui. Mas um modesto e rígido granito, ou tão menos do que isso, um azulejo. E um azulejo de um desenho comum, que a gente já encontrou em outros lugares. Na copa da casa da gente, na entrada da casa de outrem, sei lá, na entrada de um colégio, de uma faculdade, mas cujos desenhos comerciais, feitos em série, se interpretam segundo o ambiente. E tal linha, tal colorido, tal reflexo, junto ao Santíssimo, ou irrigado pelo olhar da imagem de Nossa Senhora, outra interpretação, e é para a gente como uma espécie de outro desenho, uma outra coisa, uma outra linguagem. E a gente olha e diz, quem diria? Quem te viu que te veja. Vi-te ontem, vejo-te todos os dias, me dizes tão pouco, mas aqui parece que me sorris e cantas. E o ambiente da igreja, dentro da serenidade, da grandeza, da tranquilidade, e no fundo da tranquilidade, da sagrada imparcialidade, onde a pessoa se sente afagada, atraída, mas no fundo olhada, analisada, contada, medida e pesada. E onde a pessoa sente no fundo um convite. Se queres vir, filho, venha, o céu te está aberto. Mas, para que sejas dele e para que ele seja teu, olha para dentro de ti. Há tal coisa que não está condizendo com o ambiente. E tal outra que aqui te dói e não queria ser assim. E tal outra que não te dói, mas olha-me e perceberás qual é. Tudo dito com tanta delicadeza, dito entre aspas, com tanta delicadeza, com tanta suavidade, com tanta atenção, eu diria até com tanto respeito dentro do carinho, que a gente se sente, ao mesmo tempo, a anos-luz abaixo e colocado quase no mesmo nível. Fica-se assim, tomado por várias sensações, por várias impressões que coexistem. Se eu me sirvo aqui das minhas recordações de criança na Igreja do Coração de Jesus, ou as minhas, e eram recordações maravilhadas, mas recolhidas, em que a minha alma embevecida não deitava propriamente exclamações, não dava interiormente exclamações sonoras, mas murmúrios de admiração balbuciante e incapaz de se exprimir inteira de si mesmo. E eu depois comparo isto com minha reação quase de menino, quando já era homem maduro, conhecendo a Sainte-Chapelle. E ali, eu de mim para comigo mesmo exclamei: que surpresa! Que coisa! Como se consegue ser tão belo dessa maneira? Tão nobre e, sobretudo, tão sacral. Ó Igreja Católica, que inspiraste tudo isso. Eu tinha a impressão, quando eu estava no Coração de Jesus, e é uma das coisas pelas quais eu gosto de voltar para lá de quando em quando, eu tinha a impressão de que, às vezes eu chegava a olhar assim, e não encontrava explicação. Eu tinha a impressão de que aquilo tudo, numa ordem de coisas diversa, formava como que um par de olhos que me olhavam. Uma fisionomia que me olhava. E eu pensava de mim para comigo, mas é uma impressão, mas dir-se-ia que alguém me olha assim. Quem é? Eu sei que ninguém me olha assim.
Mas quanto eu sei que alguém me olha assim? Quem é que me olha assim? Quem tem esse olhar? Quem tem essa fisionomia? A sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, cale-se toda a língua, porque não há louvor, não há descrição, não há nada que substitua a impressão que as boas imagens da sagrada face podem causar, ou que causa, sobretudo, o Santo Sudário de Turim. Para aquilo não há descrição. Ou a gente olhou, entendeu e amou além do que pode dizer, ou não entendeu e não amou. Porque ali é a própria personificação desta profundidade, desta seriedade, dessa doçura, desses espaços interiores e dessa distância e dessa proximidade com tudo. Os senhores olhem para a sagrada face. Provavelmente lhes acontecerá o que acontece comigo. Sentir-se de um lado tão distante, mas tão astronomicamente distante, que se a gente fosse medir a distância de uma ponta do universo até a outra ponta do universo, não seria nem o começo do caminho que nos separa dele. Tal é a superioridade desnorteante. Mas se depois da primeira impressão a gente olha mais um pouco, a gente tem a impressão que ele está dentro de nossa alma, que ele venceu as distâncias e que de dentro de nós ele nos olha a nós mesmos. A gente é velho e diz: Senhor. O que mais dizer? Os senhores compreendem o que é que eu aludia quando eu falava da presença dentro de uma igreja, da fisionomia da igreja? O que é a fisionomia da igreja? O que é a igreja? A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma instituição que ele fundou e que só ele seria capaz de fundar. Ele fundou porque ele morreu na cruz por amor de nós e obteve, portanto, para nós o resgate do pecado original, o perdão para os nossos pecados pessoais. E com isso, ele se tornou o Cordeiro de Deus, cujo sangue apaga os pecados do mundo. Em consequência desta fundação da igreja, ele obteve para nós a graça, que é uma participação criada na própria vida de Deus, e cada um de nós é uma tocha na qual arde a graça. É uma figueira bendita, onde o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo caiu e de onde brota um lírio, que é a vida sobrenatural da graça. Mas um lírio não feito das pétalas que ele mesmo elogiou, mas, para traduzir a coisa, a expressão humana, um lírio feito de luz, mas de uma luz que tem algo de análogo à luz increada, porque a graça é uma participação criada na vida de Deus. Então, a Igreja Católica é a reunião de todos estes que foram assim batizados e que fazem parte desse enorme circuito da vida sobrenatural na Terra.